Olá, que bom que você está aqui. Quero compartilhar com você hoje um salmo muito maravilhoso, Salmo 74, que é da família de Asaf. Asaf faz uma oração, aqui é um poema, ele faz uma oração para falar com Deus sobre as coisas que estavam acontecendo. O panorama político já tinha se agravado e ele faz uma oração para falar com Deus, para mostrar para Deus sobre o que estava acontecendo em Israel. E aí o 74 diz assim: por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Como ele começa indagando a Deus, por que nos rejeitaste definitivamente? Ou seja, não podemos falar assim com Deus. Esse foi um momento onde Asaf estava com seu coração cheio de ira. E ele diz que definitivamente, como assim? Como assim, na sua vida, muitas das vezes a gente começa a questionar a Deus como se definitivamente Deus tivesse nos abandonado. Não por um momento, Asaf não estava vendo Deus. E eu sei que em muitas situações da sua vida, às vezes você não está vendo Deus. Isso não quer dizer que definitivamente Deus não está presente. Definitivamente Deus te abandonou. Não. Mas o coração, quando ele está irado, cheio de ira, raiva, rancor, cheio de malícias, cheio de tribulações, de coisas que não provêm de Deus, nós taxamos a Deus como se ele não pudesse agir, como se nós não estivéssemos vendo e como se já estivéssemos abandonado. A síndrome do abandono. Porém, ele começa a falar para Deus que como se Deus tivesse. Por que se acende a tua ira? Como se Deus estivesse irado com ele e não estivesse falando, vendo as situações, as desolações que estavam acontecendo em Israel, né? E ele faz o Senhor então, faz não, ele fala com Deus para que Deus se lembre do passado de Israel, onde houve destruição, eles estiveram em cativeiro e agora eles voltam, reconstituem a cidade de Israel, mas mesmo assim eles veem que existe um povo, né, claro, por guerra política, que estava destruindo com machados e machadinhos, ele estava vendo essas pessoas entrarem nos altares, nos tabernáculos e destruírem os santuários de Deus, a morada de Deus. E profanando o nome de Deus. Então ele estava lhe mostrando para Deus aquela situação e perguntando se novamente isso iria acontecer e se Deus não ia fazer nada com o braço direito dele. A justiça, o homem tem direito de pedir justiça, mas a nossa justiça vem de Deus e a vingança também vem de Deus. E, então ele começou a dizer: não, lembra, nós já passamos por tudo isso, nós não queremos passar novamente por isso, mas nós não podemos evitar os processos que temos que passar. Mas nós também, uma coisa eu aprendo aqui e quero compartilhar com você: não deixe que a ira permaneça em seu coração. Porque o tom que Asaf estava falando com Deus era um tom de ira. E ainda fala para Deus: por que se iraste conosco? Ou seja, a ira estava no coração dele. Nossos questionamentos, quando nós vamos para Deus ou vamos falar com alguém, um tom de ira, um tom de revolta, um tom de briga, seja lá qual for o tom que você usa, que não é o tom diário, nem para falar com Deus, ele não se poliu nem para falar com Deus. Imagina como ele estava falando com outras pessoas, como foi o dia dele, como ele estava tratando as pessoas que estavam fazendo coisas que de repente não saíram do modo que ele queria. Muitos de nós somos assim. A ira já está tão grande, crescendo, como aquela gotinha de água que vai plim, 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 todos os dias e a gente não vai percebendo, porque a gente vai bebendo a taça da ira. Né? A gente se ira aqui no trânsito, quando alguém nos dá flechada, a gente se ira na hora do almoço, porque a garçonete não nos serviu no tempo certo, não estava quente, não tava, o suco estava cheio de açúcar.
São todas as coisas que nós passamos durante o dia. Chega no trabalho, alguém não correspondeu com aquilo que você fez, não chegou no tempo hábil, ou chegou atrasado, o motorista que te atrasou, que estava no trânsito e demorou muito, o trânsito estava todo embolado. Então são iras que vão entrando, a gente vai bebendo a taça da ira. Em goles pequenos, mas quando a gente for ver, nosso coração está cheio, transbordando de ira, e aí a gente se volta para aquela pessoa, né, que o nosso Criador, para falar dessa forma. Imagina com as pessoas a nosso redor que estão na mesma altura que nós, não acima de nós. E então nós temos que olhar e observar se em nosso coração tem alguma ira, porque aos olhos de Deus todos nós temos direito à salvação. Aos olhos de Deus todos os homens se salvam. Quando ele esteve na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Porque aqueles homens que mataram, que prenderam Jesus, e ele tinha 2 ladrões ao seu lado. E aí, então ele disse: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas perdoai aqueles que estavam lá embaixo, que crucificaram. Aqueles mesmo, né, ditos pessoas que professavam o nome de Deus. Então, nós temos que nos olharmos nesse dia, observarmos se nosso coração está tendo ira, porque o tom da ira, ela aparece quando você precisa pedir uma comida e a comida não chega naquela hora, né? Chega fria, ou algo saiu errado, o trânsito, né? Você leva uma flechada, você já não consegue mais ficar calado, ficar calada, né? Você já revida no seu trabalho. Se alguém te pede alguma coisa, você diz que não vai fazer, e que você não vai fazer mesmo, que você não é isso, que você não é aquilo, e de repente alguém trouxe algo que não no tempo hábil e você não pôde executar a sua tarefa, ou que você deu ordem e as pessoas não cumpriram com aquela ordem no tempo certo e na hora certa, esqueceram de fazer alguma coisa, algo saiu errado, algo deu errado, e você ali já não atura mais, já começa a questionar, já começa a dizer que vai mandar embora, começa a dizer que você não vai fazer, e isso vai inflamando uma situação com outras pessoas e até mesmo dentro do local do trabalho, né? Traz uma carga negativa, um peso dentro daquele local. No ônibus é a mesma coisa, no carro, na flechada, no trânsito, ou seja, em todos os lugares que você vai, você derrama aquela taça da ira. Mas o que acontece, isso já está dentro do coração. Então, nessa manhã, nesse dia, eu peço que você faça uma reflexão desse Salmo 74 e limpe seu coração. Não fale com as pessoas com tom de ira. Não despeje a ira, a taça de ira que está dentro do seu coração, nas pessoas, nos locais, né? Ore por elas, faça como Jesus fez. Abençoa, Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Senhor. Então você tem que perdoar e abençoar essas pessoas, porque elas também podem estar passando por um momento ruim, o dia D delas. Mas como você é que teve a oportunidade de estar ouvindo esse salmo e ouvir como Asaf falou com Deus, mas depois no final ele mostra a situação dele, ele mostra a situação do país e depois ele diz: Senhor, tua é a salvação. Desde a antiguidade, tu trazes salvação à terra. Então, todas as coisas foi Deus quem fez. Todas as coisas está no controle dele. Nada fugiu do controle. Nós não podemos pegar o controle das coisas nem da nossa vida nas mãos de Deus. Então, a única coisa que você pode fazer agora é orar juntamente comigo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse momento de palavra, esse momento, Senhor Deus, de reflexão da sabedoria do Salmo de 74. Muito obrigado, porque assim como Asaf errou em falar, Senhor Deus, em tom de ira sobre as questões que estavam acontecendo no seu país, políticas, Senhor Deus, destruição do santuário, a qual ele era dos homens que fazia música dentro do santuário, ele era responsável, ele gostava muito de estar no santuário entoando louvor, é mestre da música. Nós entendemos que Asaf gostava muito desse lugar, de estar nos tabernáculos do Senhor, estar no santuário. Mas, Senhor,
perdoa-nos pelos nossos momentos de ira, em que nós derramamos taças de ira do nosso coração na vida das outras pessoas, naquelas que fazem alguma coisa por nós, naqueles que nós precisamos dessas pessoas, né, de algum serviço, ou seja, até mesmo, Senhor, para contigo. Se nós oramos dessa forma, Pai, apresentamos nossos inimigos, às vezes num tom de ira, num tom de revolta. Prendemos também, Pai, Senhor, com Jó, que ali orou pelos seus amigos. Ali, Senhor, eles estavam ali tentando destruir Jó, tentando questionando Jó, mas Jó, o que se faz? Vira e ora pelos seus inimigos, e aí muda toda uma situação. Aqui também nós vemos também na cruz Jesus orando, agradecendo a Deus, pedindo perdão a Deus para que eles pudessem ser perdoados, e tudo muda aquela situação. Então, que hoje nós possamos, no nosso dia, abençoar todas as pessoas que vierem a nós, liberarmos todo o perdão para aquelas pessoas. Diz assim: não, vá em paz, Deus te perdoe, Deus te abençoe. Vá em paz, eu te abençoo. Porque a vida dessas pessoas vai ter um impacto grande e pode haver uma transformação, não só para eles, mas para nós também. E nós estamos sendo avaliados agora. Retire do nosso coração toda a ira, toda a raiva, mas nós também devemos remover. Então, eu te peço agora que toda a ira, me ajuda, Senhor, a tirar toda a ira do meu coração, a tirar toda a raiva, todo resquício antigo, tudo aquilo que estava lá emaranhado no meu coração do passado, que o passado ficou no passado. Nós não podemos nos irar, falar com Deus em tom de ira. Nós não podemos questionar o nosso passado, porque o nosso presente nós temos que aceitar, e somos nós que bebemos a taça da ira. E sem limpar o coração, nós prometemos, Senhor Deus, a Ti, que vamos limpar o nosso coração todos os dias, agradecendo as pessoas, perdoando as pessoas, assim como Jesus perdoou. Assim como Jó orou pelos seus inimigos, nós vamos abençoar todas as pessoas que elas fizerem coisas que nós não esperávamos, porque ainda temos no nosso coração a taça da ira ainda está cheia, ou pela metade, ou transbordando. Nós não queremos taça de ira em nosso coração. Livra-nos, Senhor, dessa taça maligna e maldita em nossas vidas. E coloca-se, Deus, a taça do amor. Retira, esvazia a taça da ira. E nós preenchemos agora com a taça do amor. Coloca em nós, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado por você ter ouvido e agradecido a Deus juntamente conosco. E que Deus vos abençoe, que a paz esteja na sua casa, no seu lar, na sua vida, em tudo que você for fazer. Gratidão a Deus. Obrigada.